presidente da CDL de Balneário Pissarras apresentou uma proposta de transformar o feriado de Corpus Christi em ponto facultativo. Olha, nós temos que fazer apenas uma observação pequena sobre isso. As grandes cidades turísticas do país não tem feriadão, não. Não tem, o comércio tem que ficar aberto para faturar, né? No feriadão, você vê, daqui a pouco as nossas ruas estão vazias porque chega o inverno, é uma época que o turista não vem e ainda o comércio fechado. Está certo, Wellington Jeremias, ele explica a origem da sua proposta de transformar o feriado de Corpus Christi em ponto facultativo, hein, Wellington? Explica. Bom dia, Gilvan, bom dia, Danilo, a todos os ouvintes da Mar Azul e a todos conectados nas plataformas digitais da Mar Azul. Eu venho aqui falar hoje um pouquinho sobre o ponto facultativo do dia de ontem, que foi uma grande articulação da CDL com a Prefeitura de Balneário Pissarras para que tornasse essa data ponto facultativo e pudesse fazer com que o comércio, né, ficasse aberto durante esse dia. A nossa cidade, a cidade de Balneário Pissarras, é uma cidade extremamente turística que vem avançando a cada dia, vem ampliando a quantidade de moradores, de entrega de apartamentos. Isso é visto a olho nu para todo mundo ver, né, de que a cidade está em franco crescimento. E esse crescimento ele só vai ser sustentável se a gente, na ponta do comércio, do empresariado, perceber isso e também estar na vanguarda disso. Ou seja, deixar o nosso comércio aberto, fazer ele cada vez mais bonito, ampliar o nosso investimento em marketing, ampliar o nosso investimento em visibilidade, em atendimento, em melhorar todos os pontos de contato que a gente tem com o nosso consumidor. E isso faz parte também de abrir em datas como pontos facultativos, né, em que a gente percebe outras cidades da região, Balneário Camboriú, Itajaí, e cidades, né, com o mesmo potencial turístico que Balneário Pissarras, como por exemplo Itapema, Porto Belo, Bombinhas, abrindo nesse dia com o comércio bombando, né, e é essa a nossa ideia, fazer com que quem está em Balneário Pissarras e quem está na região entenda de que a cidade de Balneário Pissarras vai estar cada vez mais preparada para receber turistas, para receber moradores, para receber as pessoas com acolhimento, com carinho, com bom atendimento e com portas abertas. Eu sei de que essa é uma medida que às vezes causa um pouco de desconforto, principalmente ligado, né, aos trabalhadores do comércio em si, mas é uma medida muito importante. Acredito de que é importante a gente sensibilizar a todos nesse momento, de que a cidade precisa abrir, a cidade precisa estar preparada para poder receber esse movimento e tornar esse boom turístico que a cidade precisa, de que a cidade está vivendo. A gente está nesse caminho de construir as coisas, de que Balneário Pissarras ela precisa se estabilizar enquanto uma cidade que recebe, que acolhe, que bem atende e que está ligada nas tendências, né, não só globais, mas das tendências regionais em si, para que a gente possa melhorar cada vez mais o atendimento ao nosso consumidor, em si, que seja ele o morador, que seja ele o turista, que seja ele o veranista, que seja ele aquele que está no nosso entorno, enfim, no todo da cidade. Então, a ideia com que a gente utilizou para que pudéssemos fazer essa articulação com o poder público foi essa, de que a CDL, ela atua em prol do comércio nesse sentido, fazendo com que a gente amplie o nosso sentimento de pertencimento pela cidade, o nosso sentimento de compra no comércio local, o nosso sentimento de que a cidade de Balneário Pissarras precisa se preparar cada vez mais para receber as pessoas. A gente sabe que a gente está longe, a gente sabe que a gente precisa melhorar muito e de que o empresariado também precisa ter essa sensibilidade. Mas é assim, é unindo forças do empresariado com o trabalhador do comércio, com as pessoas, com o poder público, com as demais entidades, enfim, fazer todo esse cenário, desenvolver de uma melhor forma para que a gente consiga chegar e estar num nível de excelência do turismo, né? E fazer com que a nossa cidade se amplie cada vez mais e seja reconhecida por isso, por atender bem, por atender sempre, por estar aberta, e a gente sabe que isso tudo é uma cadeia produtiva. Hoje o nosso comércio não consegue abrir até as 10 da noite, como faz, por exemplo, o Balneário Camboriú, mas porque a gente, né, não vai conseguir fechar conta no final do mês, essa é a verdade.
Mas a gente quer fazer isso, a gente quer ter isso, porque a gente quer cada vez pagar mais também o nosso colaborador, a gente quer fazer com que a roda gire para todo mundo, com que a gente faça com que a cidade cresça, e que cresça de uma forma com não disparelho, né, a questão financeira, a questão social, mas sim trabalhando com uma forma mais democrática, mais dinâmica, em que a gente tem o equilíbrio social, o equilíbrio financeiro entre todos, porque é dessa forma que todo mundo sai ganhando, de que a cidade sai ganhando. Essa é uma receita que já deu certo em muitas cidades do Brasil, e inclusive fora dele. Então por que a gente não pode aplicar essa receita aqui? É essa a ideia, da gente poder fazer com que a nossa cidade de Balneário Pissarra se torne uma referência. Mas isso também passa por momentos como esse, de a gente poder fazer uma articulação, de a gente poder conseguir sensibilizar o poder público de que um dia como o Corpus Christi pode ser sim ponto facultativo. Principalmente num ano que a gente vive, como o ano de 2025, que tem muitos feriados, que isso impacta diretamente a cadeia produtiva do comércio, da indústria, do serviço, do profissional liberal, e que a gente precisa, né, de que o país, né, de que a cidade, de que o nosso estado se desenvolva cada vez mais. A gente vê hoje uma taxa Selic chegando a 15% e isso é muito preocupante. Ou seja, cada vez mais a gente tem que trabalhar mais para poder continuar com as mesmas coisas, né? Isso é muito ruim para o nosso país inteiro. Mas a gente tem que pensar na nossa cidade, a gente tem que pensar no nosso comércio, a gente tem que pensar no que está acontecendo ao nosso entorno, que é um cenário muito positivo de que a nossa cidade está vivendo e de que ela está sendo observada por todos os olhares de Santa Catarina. Então a gente precisa fazer bonito para que isso possa continuar acontecendo. Né? E fica aqui o nosso agradecimento ao poder público por ter tido essa sensibilidade, por ter tido esse entendimento de que a cidade está passando por esse movimento, de que a gente precisa disso. Né? E eu aproveito o espaço para poder falar de que a CDL está atuando nessa articulação, de que a CDL está atuando com um concurso de vitrines, também observando de que o nosso comércio precisa melhorar nesse sentido, de que o nosso comércio precisa, né, ter um incentivo, ter uma melhor influência, né, de que a nossa vitrine precisa ser bonita, precisa ser acolhedora. Então a gente está com um concurso de vitrines premiando com 14 mil reais em dinheiro as empresas que melhor se qualificarem nesse sentido, né? A gente está com uma série de ações, estamos com um sábado mais, vamos fazer uma raspadinha no final do ano. Então a CDL em si, ela está com uma série de ações e a gente precisa fazer com que a cidade, né, esteja nesse caminho do desenvolvimento. Isso parte por todos, né? Desde o empresário ao funcionário do comércio, a todo mundo, a toda a cadeia produtiva em si. Então fica aqui o nosso agradecimento ao poder público e ao esclarecimento de que essa é uma ação importante. Muito bem. Você viu aí a opinião do presidente da CDL, o Wellington Jeremias, né? É bastante convicto da proposta que ele está apresentando, claro, e que recebe o aplauso e o apoio do comércio, não só de Balneário Pissarras, mas de toda a região do litoral norte.